A Bíblia Sagrada nos revela que todos aqueles que caminhavam com Jesus, muitos foram despertados em viver o tempo do sobrenatural de Deus. Mas para se viver o sobrenatural de Deus, primeiro você tem que ter uma referência de alguém que vive o sobrenatural, para assim você viver. Porque se você está ao lado de alguém que vive algo terreno, você vai ser sempre uma pessoa terrena. Você não vai conquistar aquilo que Deus quer para a sua vida, sim ou não? Sim. Então aqueles homens que caminhavam com Jesus se tornaram discípulos. Eles só alcançaram a graça do Espírito Santo porque tiveram Jesus como referência. Porque quando Jesus ele estava sacrificando para que pudesse viver o sobrenatural de Deus, eles tinham uma referência de alguém que pagava o preço e que dava ouvido à direção que foi determinada por ele. Então a Bíblia revela que toda a direção que foi dada a Jesus, ela foi entregue a Deus. Que toda a direção que foi dada a Jesus, ela foi manifesta através de Jesus na terra, sim ou não? Sim. E aqueles homens olhavam para Jesus e por onde ele passava, os milagres aconteciam, a unção era manifesta, o sobrenatural de Deus era liberado. Só que a Bíblia revela que Jesus, por onde ele passava, a cura era manifesta, o leproso era limpo, a cura, os sinais de Deus eram manifestos, as maravilhas de Deus se manifestavam sobre o seu povo. Levanta a sua mão. Se você veio para ver a manifestação de Deus essa noite, você estiver aqui, você vai ver o sobrenatural dele. Porque eu nunca vi o Espírito Santo de Deus estar no nosso meio, não ter profecia, não ter revelação, não ter milagre, não ter libertação, sim ou não? Porque se ele está no ambiente, a unção de Deus, as maravilhas dele se manifestam. Então, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos entender que Jesus passeava por um lugar aonde um dia ele estava com uma multidão ao seu redor, uma mulher tocou na roda dele, nas vestes dele. E aquela mulher, quando ela tocou, ele falou assim: olha, de mim saiu virtude, saiu poder, sim ou não? E quando você entende que aquilo está saindo de você, como Jesus entendeu, ele parou para olhar e para entender o que estava acontecendo. Porque a multidão tentava tocar ele, mas o poder só se manifestou quando aquela mulher com fé tocou as vestes dele. Aleluia. Fala assim por mão do lado, diga assim para ele: a fé. Fala assim: a fé. Quando Deus ordena uma palavra para você, diga assim: a fé vira milagre. A fé vira o quê? Milagre. Agora para Jesus. Então, quando Deus direciona você para ter fé, para tomar uma atitude de fé, aquilo que você toma como atitude vira milagre para você. Então, aquela mulher ela foi com a fé, sim ou não? Sim. Só que a disposição dela e a expectativa era que o milagre chegasse sobre as mãos dela. Quando nós chegamos diante de Deus buscando o milagre, nós estamos buscando por socorro, sim ou não? Sim. Porque ninguém chega diante de Deus buscando milagre sem estar passando por alguma coisa. E para a gente chegar diante de Deus para buscar um milagre, porque as coisas não dão como a gente esperava, não é? Porque quer dizer que já não está nas minhas mãos mais, mas está nas mãos de Deus. Porque quando você tem algo nas suas mãos, tem um problema que você vai resolver, você fala assim: Deus, esteja comigo, não é? Mas você vai lá e resolve.